Olá, Cassianos, um ótimo dia a todos, Subdelima novamente. Como a nossa disciplina ela aborda, a parte da doutrina da FAB, doutrina básica da FAB e também a parte de planejamento, então nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a sistemática de planejamento e gestão institucional da aeronáutica, que é a SPGIA. O nosso objetivo é que os senhores possam compreender a sistemática de planejamento e gestão institucional da aeronáutica, e para isso aí nós vamos seguir esse roteiro. Nós vamos falar sobre o que é a SPGIA, vamos falar sobre os níveis do planejamento institucional da aeronáutica, as fases do planejamento institucional da aeronáutica e quais são os documentos que vão consolidar cada uma dessas fases aí. Bem, então vamos lá, vamos responder essa pergunta aí. O que, afinal de contas, é a SPGIA? Bom, antes da gente responder, vamos enxergar como é que a coisa acontece. O planejamento da FAB, ele acompanha, aquilo que o Ministério da Defesa está fazendo, aquilo que o próprio país está fazendo, até porque quando se fala de um planejamento, a gente vai pensar não somente no agora, mas daqui a 10, 15, 20 anos, como é que vai ser, entendeu? Então, a SPGIA, ela abrange todo esse planejamento. Então, de maneira resumida, aqui nós temos uma visão de como acontece o planejamento do Ministério da Defesa, como é que ele se une, como a gente vai observar aqui no slide, que ele está intermediário entre as Forças Armadas, entre as Forças Singulares e o nível nacional. Perfeito? Então, respondendo a pergunta, a sistemática de planejamento e gestão institucional da aeronáutica, a SPGIA, ela é uma metodologia que foi formulada pela aeronáutica, no caso pelo EMAER. A gente muitas vezes não enxerga isso acontecendo, tá ok? Mas tem todo um planejamento balizando aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Essa sistemática, a finalidade dela é fornecer subsídios, ferramentas ali de forma integrada para a execução dos planejamentos de curto, médio e longo prazo. E isso para todos os níveis da administração no âmbito da aeronáutica. E a SPGIA, ela considera também as demandas do governo federal e do MD. Conforme a gente viu naquele slide anterior, lá no rodapé dele, está falando lá da concepção estratégica e o plano estratégico, entendeu? Que é o quê? Que é a concepção estratégica da FAB e o PMAER, que é o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica. Perfeito? Então a SPGIA, ela é que vai direcionar, que vai mostrar como que a FAB vai executar aquilo lá, ou até mesmo o orçamento que foi direcionado para a FAB. Perfeito? Então nós temos os níveis de planejamento. Aqui observem que, conforme eu havia dito numa conversa anterior nossa, o nível intermediário é o operacional. Por quê? Porque nós estamos falando do planejamento militar. Ok, gente? Então a literatura é desse modo aí no meio militar. Então, para a gente ficar atento a isso. Então, o planejamento no nível estratégico, ele é do EMAER. No nível operacional, ele está com os órgãos de direção setorial e assistência direta ao comandante. Lembrando que esse ODS aqui são os grandes comandos. E o A refere-se aos órgãos de assessoria lá do topo daquele slide anterior que nós vimos. E no nível tático são as OMs. Não confundir. Aqui nós estamos falando de nível de planejamento. O bate-papo anterior nosso foi sobre os níveis da doutrina. Perfeito? E aqui novamente tem aquela nota lá, lembrando sobre isso aí pra gente. Bom, se nós falamos dos níveis, vamos falar um pouquinho das fases agora. Nós temos 5 fases de planejamento, mas dentro desse contexto aqui. Perfeito? Ele fala desse horizonte temporal. Quando a gente falar, planejamento a longo prazo, entendam com planejamento acima de 10 anos, que vai ser concentrado
na primeira fase. Médio prazo, acima de 2 anos e vai até 10 anos, que é a segunda, terceira e quarta fase. E o de curto prazo é aquele que está acontecendo no dia a dia aí, nas unidades. Nós estamos executando, né, um programa de trabalho anual que normalmente vai trabalhar ali no máximo até 2 anos, ok? Aqui tem uma observação, eventualmente alguém vai dizer aí, mas a segunda fase, ela é considerada longo prazo, curto prazo, como é que fica isso? No relatório de gestão da FAB de 2020, que se refere ao exercício de 2019, ele apontou, esse relatório, ele apontou a segunda fase como longo prazo, perfeito? Porém, na DCA, que trata do planejamento da FAB, ele diz que a segunda fase, ela se enquadra como médio prazo, perfeito? Bem, vamos agora a esse gráfico que vai tratar do encadeamento de documentos dentro da SPGIA. Então a gente observa ali em cima, né, no topo, nós temos ali os 3 níveis, nível estratégico, nível operacional e nível tático. E dentro de cada nível, nós temos ali no primeiro nível estratégico a primeira e segunda fase, nível operacional, terceira e quarta fase, e no nível tático, a quinta fase. Ok, vamos observar, conforme a gente já falou, que o planejamento da FAB ele está alinhado ao planejamento do Ministério da Defesa. A gente observa ali no canto inferior do slide, documentos do MD. Como a gente está falando de encadeamento, aí é importante a gente observar a sequência das setas. Ok? Então vamos ali, documentos do MD, e aí a gente vai então para a primeira fase, que está sendo trabalhada pelo Estado-Maior da Aeronáutica, ok? Então, o que foi observado nessa fase aí? Então, os eixos estratégicos, né, para onde a instituição quer ir, as suas capacidades, diagnóstico estratégico, aí foram levantados, né, valores, missão, visão, e esses estudos, eles foram consolidados num documento. Qual é esse documento? É a Concepção Estratégica, DCA 1145. Ok, primeira fase concluída, vamos então para a segunda fase agora, ainda no nível estratégico. A partir daí, passe a observar então o plano de articulação e equipamentos da aeronáutica, mais, né, a concepção estratégica, obviamente, e aí então inicia a segunda fase do planejamento. O que é observado aí? Diretrizes gerais, projetos estratégicos, né, também alinhado aí a missão, a visão, aqui já entra, né, o alinhamento com a primeira fase. Aí é feito, né, o mapa estratégico, que está alinhado com a visão, no caso nosso, né, da FAB 2041, e a cadeia de valor, que está, né, alinhada ali com a missão. Esses estudos, eles foram consolidados num documento chamado Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, que é o nosso conhecido PMAE. Ok, agora vamos então para a terceira fase. Essa terceira fase também, né, ela está no nível operacional. A terceira fase, ela é também sob responsabilidade do Estado-Maior. Ok? Então ele já passa a observar ali, ó, a lei orçamentária, e aí já entra então, porque agora já começa a operacionalização, né, desses planejamentos que já foram feitos aí. Então entra o planejamento orçamentário, as diretrizes do comandante da aeronáutica e as premissas, né, o que é fundamental, né, para dar continuidade a esse planejamento aí. Esses estudos são consolidados num documento chamado Diretriz de Planejamento Institucional, que é a DIPLAN. Okay? A partir de agora, entra em ação os ODSA, né, que são os órgãos de direção setorial e de assessoria. Então, observando, né, o plano de ação da aeronáutica, juntamente com todos os documentos que já foram elaborados, então cada grande comando agora, ele vai observar, né, concepção estratégica, PMAE, a DIPLAN, e vai trabalhar em cima do quê? Da sua missão
também da sua visão, fazendo o quê? Ele vai planejar, né, as inspeções, as atividades, os projetos e de que maneira, né, aqui ele vai contribuir, né, e entra ali os objetivos de contribuição setorial, ou seja, ele vai agregar valor ao planejamento que já está vindo, né, da primeira, segunda e terceira. Ok? E aí ele vai assentar também as diretrizes, né, de cada grande comando aí e vai consolidar isso num documento chamado Plan 7, que é o plano setorial. Ok? A partir de agora já está tudo pronto para quê? Para que as OMs subordinadas executem isso tudo que foi planejado. Ok? Então cada OM agora, né, o objetivo é gerar então o quê? O nosso PTA. Provavelmente muitos dos senhores aí já têm ouvido falar, né, do Programa de Trabalho Anual, ok? Então, o que vem a ser esse PTA? É o documento gerado no nível tático, ok? Só que dentro desse contexto aqui, tá? O que vai ter nele? O planejamento administrativo, composição orçamentária, né, a execução orçamentária propriamente dita, atividades, né, que são os itens de controle, as tarefas, projetos, marcos e tarefas, objetivos orgânicos. E esses objetivos orgânicos é o quê? É aquilo que a OM vai também, né, agregar valor àquilo que chegou para ela executar. Então ela tem que executar as diretrizes, né, que foram estabelecidas no Plan 7, sempre alinhados, né, com a própria DIPLAN, com o PMAE, com a concepção estratégica. Feito isso aí, então, ela vai consolidar esse seu planejamento num documento chamado PTA. Ok? Então, nós temos aí esse alinhamento, esse encadeamento de documentos dentro da SPG. No próximo slide, a gente vai fazer uma síntese disso que nós dissemos. E aí, para a gente finalizar, então, nós vamos resumir, né, isso que nós falamos aqui em relação aos documentos que vão consolidar cada uma dessas fases. Bem, então vamos trabalhar agora com essa tabela aqui, ela está na apostila e de um certo modo ela sintetiza, né, aquilo que nós falamos ali. Então vamos observar o topo ali dessa tabela nossa. Temos ali a fase, documento, que vai ser gerado no final da fase, em que nível que ela está e qual é o órgão elaborador. Então, na primeira fase, qual é o documento que é gerado? É a concepção estratégica, DCA 1145. Qual é o nível? Nível de planejamento, nível estratégico. Qual é o órgão elaborador? EMAER. Segunda fase, vai ser gerado o PMAER, ok? Também está no nível estratégico e também é gerado pelo EMAER. A terceira fase é interessante, né? Porque ela trata da diretriz de planejamento institucional, que é a DIPLAN. Ela está no nível operacional, ok? Mas ela é elaborada pelo EMAER, perfeito? Logicamente que tem a contribuição dos ODS aqui, né, gente? Isso aqui, com certeza, mas a responsabilidade é do EMAER. Na quarta fase, nós temos os planos setoriais, que é o Plan 7, que é aquele documento que cada grande comando vai montar o seu planejamento ali para executar o previsto na concepção estratégica e no plano estratégico também. Está no nível operacional e o órgão elaborador são os órgãos de direção setorial e de assistência imediata ao comandante, que são os ODSA. E a quinta fase está no nível, ela refere-se ao programa de trabalho anual. Então vocês vão ouvir muito aí na unidade de vocês, né, quando chegar ali pelo mês de setembro, outubro, que tem que montar o PTA, tem que fazer lá o que o setor tal para colocar no PTA. Então, vocês já sabem agora que o PTA é o plano setorial, né? é o programa de trabalho, corrigindo, é o programa de trabalho anual em que a OM vai colocar nesse documento as suas ações, entendeu? As suas atividades, ok? Com vistas a quê? Com vistas a cumprir aquilo que está vindo do EMAER e do grande comando ao qual essa OM está subordinada. Ok? O elaborador da quinta fase, que é o Programa de Trabalho Anual, é feito pelas organizações. Aqui tem algumas observações que eu coloquei, né, que a DIPLAN ela vai operacionalizar as visões de médio e longo prazo da instituição,
determinações que deverão ser colocadas em prática por cada um dos órgãos de direção geral, setorial e de assistência direta, que é aquele ODGSA lá. Porque a DIPLAN é para todo mundo, entendeu? Toda a FAB tem que observar o que está previsto lá, ok? Ali o 2, né, que é o Plan 7, tá? São os planos quadrieniais, o plano dele a cada 4 anos, o grande comando ele reelabora, né, ele revê o que foi planejado, o que foi cumprido, o que não foi, entendeu? Ele vai reestruturar ali o seu planejamento, tá certo? E aqui o 3 ali é aquela sigla, né, o ODSA lá, que nós comentamos, mas nós já vimos no slide anterior, né, num bate-papo anterior nosso aí. Mas quem quiser consultar lá, na base de tudo, é só ir nesse site do Planalto aqui, que vai ter lá essa lei aí. Bem, gente, então, visto esse gráfico aí, podemos partir para o nosso encerramento. Passando novamente pelo nosso roteiro, nós falamos aí o que é a SPGIA, né, que é a Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica, para que ela foi criada, né, o objetivo de controlar, né, de coordenar o planejamento da FAB como um todo. Aí vimos também os níveis de planejamento institucional da aeronáutica, né, que é de estratégico, operacional e tático. As fases do planejamento institucional, através daquele gráfico que nós vimos, e também aquela tabela no final ali, e aí de um certo modo a gente já sintetizou, né, esses dois aqui, as fases do planejamento e documentos que consolidam cada fase da SPGIA. Perfeito? E com isso, os senhores agora podem bater no peito aí e dizer que compreenderam, né, a sistemática de planejamento e gestão institucional da aeronáutica, para que ela serve, é o basicão dela, tá legal? E para coroar o nosso encontro, mais uma vez, para não esquecer esse pensamento aí do Coronel Eccher. Obrigado a todos, bons estudos, a gente se vê em outro momento.